Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Estamos em Shabbat, né? Shabbat é um dia por si só especial, mas estamos em período de grandes festividades. Temos uma semana com 7 dias de pães asmos para serem celebrados, como o Leomar anunciou. Nós estaremos falando um pouquinho mais sobre essa diferença entre Páscoa e a festa dos pães asmos, no período da tarde, quando nós daremos continuidade ao estudo sobre as festividades do Eterno, que nós temos feito às vésperas de cada festa. Mas uma coisa é muito importante que nós precisamos compreender: Pessa passou. Como um salto, Pessa já foi celebrado. Nós temos tratado desse assunto já desde o ciclo passado, que o arrancar de Adonai com mão forte, braço estendido do Egito, ele se dá num momento totalmente atemporal. Ninguém consegue definir, João, se é o 14º ou 15º dia de Nisan. É o pôr do sol, Ulisses, do 15º dia. Então Adonai para o tempo, nós contemplamos Adonai nesta fração de momento, e hoje nós já estamos em pães asmos. Interessante que quando nós olhamos a maioria dos calendários judaicos, vai estar escrito assim: hoje é Pessa 1, amanhã Pessa 2, e assim até Pessa 7 ou Pessa 8. Por que isso? Porque quando o mandamento foi prescrito, ali no Êxodo capítulo 12, foi dado a seguir da ordem de imolar o cordeiro pascal na tarde do pôr do sol do 14º dia de Nisan, a ordem de celebrar 7 dias de pães sem fermento. Mas nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais à tarde, mas ontem o Leomar foi abordado por algumas pessoas sobre uma dúvida a respeito do calendário. Eu vou voltar nesse ponto à tarde, porque Pessa, quando ele é celebrado fora da terra de Israel, por uma questão das comunidades judaicas espalhadas em diáspora, num tempo onde a lua era a referência de marcação de tempo para saber se havia chegado um novo mês com a lua nova, e lembrando que Páscoa é uma festa de lua, só que é de lua cheia. Páscoa e Tabernáculo, Sukkot, são festas celebradas ao 14º dia do mês. Obrigatoriamente, o 14º dia do mês é uma lua cheia, porque o primeiro é sempre uma lua nova. Então, essa ordenança de observar o tempo, se eu não me engano, é o Salmo 81 ou 82 que fala as festas fixas, as luas cheias, as luas novas, é mandamento e preceito para Israel guardar. Num tempo onde nós não tínhamos a condição de observar meticulosamente o horário e o tempo, os rabis instituíram para essas comunidades judaicas de diáspora um segundo dia de Yom Tov, de dia festivo. Então, você celebra Rosh Hashanah no primeiro dia de Tishrei e no segundo. Você celebra Pessa no 14º e no 15º. Então, Pessa 7, que encerra pães asmos, ou seja, o 7º dia de pães asmos, ele tem um 8º dia, que seria o Pessa 8. Então, se vocês observarem o calendário deste ano, como Pessa cai no pôr do sol de sexta para sábado, a paraxá hoje é Pessa. Sábado que vem, pelo calendário da diáspora, deveria ser Pessa 8. Mas nós já estaremos estudando a Haremot. Por quê? Porque o Eterno nos deu como consciência neste ciclo que os nossos pés estão dentro das portas de Jerusalém. Nós não temos mais motivo para nos considerarmos em diáspora simplesmente pelo fato de estarmos morando fora de Jerusalém. Jerusalém está próximo de nós de duas maneiras. Uma física. Se cada um de nós pegarmos o celular aqui agora, João, e entrar no site do Cotel, pastora, lá do muro, nós vamos ver Jerusalém em tempo real. Nós sabemos que horas é em Jerusalém, nós sabemos o pôr do sol em Jerusalém. Por si só, o risco que foi o motivo que os rabinos criaram o dia adicional de celebração, ele hoje já não existe. Mas não se resume a isso o problema. Quando nós lemos todos os dias de manhã, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém, é porque nós fomos plantados dentro de Israel, dentro de um sentimento que excede a nossa capacidade humana. É o enxerto que Paulo fala de Romanos 11, é estar dentro de Jerusalém. Então a casa, mediante ao que o Eterno nos colocou neste ciclo, compreendeu
que não há mais necessidade de vivermos, né, pastora, num calendário fora do calendário de Jerusalém, porque Jerusalém é a nossa referência, que mitzion tetze Torá, de Sião virá a Torá e a palavra do Eterno de Jerusalém. Então, o Leomar pediu para que eu tocasse nesse ponto, pastor, porque gerou dúvida quando algumas pessoas consultaram o calendário e não observaram que terá Pessa 8. Então, o Levi, no sábado que vem, no bar mitzvah dele, ele vai fazer a primeira leitura dele diante da Torá, já de Aharemot, dando continuidade nos estudos, como Jerusalém estará fazendo no sábado que vem. Amém? Para nós deixarmos isso bem estabelecido. Outra coisa que eu gostaria de tocar aqui num ponto é que, independente do que a pastora falou, eu iria também falar nessa questão, que eu dividi isso com ela pela manhã, e o João é testemunha, estava pesado lá em cima ontem, não estava, João? E eu louvo a Adonai porque a festa transcorreu em paz, que toda a comunidade, como a pastora Sandra falou, se uniu dentro de uma única voz, um único propósito, uma única fé, como nós cantamos agora. Osso do osso estava ali juntos, ligados, né, pelas suas juntas, né, como Paulo diz, que deve ser o corpo do Machia. Mas eu acredito que eu e o João ali, nós sentimos um peso muito grande. Não era nervosismo de estar ali diante de uma assembleia, não era a questão física em si. Nós ontem, na festa de Páscoa, nós tratamos e celebramos um Seder, quebrando alguns paradigmas e alguns dogmas que perseguem a vida daqueles que não nasceram na fé judaica e estão em processo de retorno para o Criador. E acredito que o Eterno foi gracioso e nos permitiu entrar em questões, pastora, que definitivamente trazem à luz o que essa casa é, o que ela representa e o que o Eterno tem feito com cada um que tem se apresentado a Ele aqui. Por quê? Porque quando ontem nós tentávamos ao longo do Seder mostrar o Messias celebrando a Páscoa bíblica, aquela Páscoa de Êxodo capítulo 12 era o que o Messias estava fazendo, nós ali quebramos um grande dogma existente que sustenta o cristianismo, que é a ceia pascal. A ceia pascal que o cristianismo usa como um dos seus fundamentos para manter as suas comunidades vigentes sobre a face da terra, ela é um desvio do princípio da Torá que celebra Êxodo capítulo 12, através do mandamento dado a Moisés aos filhos de Israel. Nós precisamos entender definitivamente que não houve uma ceia. Yeshua não instituiu um novo mandamento. Ele não instituiu uma nova forma de celebrar a Páscoa. Ele é judeu, nascido em lar judaico. Ele é circuncidado ao 8º dia. Foi ofertado pelas mãos de Yosef e de Miriam, de José e de Maria. Ao 40º dia de nascimento de Yeshua, 2 aves como símbolo da oferta do pobre. Ele cumpre mandamento e ele nasceu num lar que cumpria mandamento, então não tem motivos para ele querer instituir uma nova Páscoa, que não a Páscoa dos nossos pais, Abraão, Isaque e de Jacó. Leonardo, Páscoa de Abraão, Isaque e Jacó, a Páscoa vem com Moisés 400 anos depois. Não, a Páscoa nasce com Abraão. Sábado passado à tarde nós tivemos a oportunidade de estudar, e eu vou tocar nesse assunto aqui mais à frente um pouco, que a Páscoa, quem começa, João, é Abraão. E quando nós temos a oportunidade de celebrar um Seder, mostrando ao mundo que nos conhece, que Yeshua não é um violador da Torá, e que ele não instituiu nada novo, mas que ele estava cumprindo a mesma Páscoa que os judeus estabeleceram há 3.500 anos, aí vem um peso. Por 2 motivos. Pela afronta que isso faz ao mundo cristão com os dogmas que nos desviam da Torá, que fazem de Yeshua um rei romano e não judeu. E um terceiro ponto. Havia no nosso meio ontem um representante legítimo da casa de Israel, morador de Tel Aviv, testemunhando o que nós estávamos fazendo ali. Então, Ulisses, foi como um grito da casa, tanto para a casa de Israel, quanto para a casa de Davi, de que nós somos
nada mais, nada menos do que aquilo ali que a pastora Sandra leu em João capítulo 15. Nós somos discípulos do Mashiach. Nós não somos judeus messiânicos, nós não somos judeus cristãos, nós não somos judeus ortodoxos e nós não somos cristãos. Leonardo, nós somos o quê? Temos alma judia, mas a nossa essência é de sermos servos e discípulos do Mashiach Yeshua HaMashiach. Isso é o que caracteriza esta casa. Se a nossa origem ela vem de dentro ou de fora da casa de Israel, do ponto de vista familiar, isso se torna secundário quando nós vemos o Mashiach falando isso para nós. Por que isso? Porque hoje tenta-se dar, pastora, um nome a uma comunidade que atende por nome de comunidade do Mashiach, que não precisa ser nomeada mais. Ela já tem nome. Judeu cristão não faz parte desse conceito, porque todo o conceito cristão que nós temos precisa ficar para trás. Nós precisamos saltar para Adonai, para a Torá. Cristãos não nos caracteriza. E nós viemos do mundo cristão. Levanta o braço aqui, alguém que não veio. Ainda bem que as crianças já estão lá embaixo, porque eles poderiam dizer que eles já não vêm mais do cristianismo. Todos nós viemos de uma casa que os nossos pais não eram Abraão, nem Isaac, nem Jacó. Era Constantino, era Gregório, eram os papas. Nós não fomos criados, mas nós fomos enxertados numa casa que tem como pai Abraão, Isaac e Jacó. E foi isso que nós fizemos ali ontem. Porque se nós olharmos à luz da Páscoa, a celebração da Páscoa é Pessa, Matzah e Maror. O cordeiro, erva amarga e pão asmo. Mas entra como um elemento fundamental a Páscoa 4 taças de vinho. Essas 4 taças de vinho, elas são herança de Abraão para nós. O Mashiach toma aquela terceira taça ali no ceder que ele fez antes da sua morte, autenticando o pacto feito com Abraão no capítulo 15 de Gênesis. O pacto com Abraão no capítulo 15 de Gênesis, abre lá para nós olharmos. Ele é o pacto que dá início a tudo isso. E interessante que eu me peguei observando que quando o patriarca Abraão ele é autenticado como patriarca da casa de Adonai, ele recebe um visitante ilustre, Melquisedeque, capítulo 14, capítulo anterior. E aqui o capítulo vai dizer que Melquisedeque o recebe em campo de combate com pão e vinho. A instituição do ceder, nos moldes que Yeshua celebrou, é uma mescla entre a chegada de Melquisedeque junto a Abraão com a ordem dada a Moisés no Êxodo capítulo 12, porque as taças elas entram por causa de Abraão. Porque Abraão ali vai anunciar a morte em forma de sacrifício de animais, mas uma morte com força de nos dar vida. Observa aqui no capítulo 15, que quando Abraão ele questiona Adonai, que Adonai vira para ele e fala assim: de ti farei uma grande nação. A pergunta dele é assim: por acaso tenho eu descendente para te dar, Adonai, um povo? Adonai vira para ele no verso 4 e diz assim: este homem não será o teu herdeiro. Ele achou que o servo Eliezer seria o seu descendente. Ele diz: não, mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Aí a palavra no verso 6 diz assim: creu Abraão no eterno, e isso lhe foi imputado para a justiça. A fé de Abraão, por isso que eu disse que os nossos pais são Abraão, Isaac e Jacó. A mesma fé que Yeshua nos cobra é a mesma fé que foi cobrada de Abraão. Por isso que ele é nosso pai e não é Roma o nosso pai. Por isso que nós não temos outra origem senão em Abraão. Quando nós aqui vemos Abraão recebendo esta graça da parte de Adonai, o Eterno diz assim para ele: eu vou jurar a você, Abraão. Eu vou jurar a você por meio de um pacto de sangue, que as minhas palavras se cumprirão na sua descendência. Ele diz assim, verso 8: ó Elohims, eterno Elohims, como saberei que hei de herdá-la?
respondeu-lhe: toma-me uma novilha de 3 anos, primeiro sacrifício, primeira taça. Uma cabra de 3 anos, segundo sacrifício, segunda taça. Um carneiro de 3 anos, terceiro sacrifício e terceira Páscoa. Carneiro ou cordeiro. Aquela terceira taça que o cordeiro Yeshua se identifica. Uma rola e um pombo, o quarto sacrifício. Os animais em forma de ave, eles vinham sempre em número par, porque não se rachava as aves ao meio. E aqui vocês vão ver no sacrifício, dizendo aqui, ó. E trouxe-lhes, o verso 10, todos estes animais, partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. As aves, porém, não partiu. Então as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão, e lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Então disse o Eterno a Abrão: sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. É ou não é a história da Páscoa? Mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás para os teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Na 4ª geração voltarão para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Posto o sol, houve densas trevas, e um fogo fumegante e uma tocha de fogo apareceram e passaram pelo meio daquelas metades. Aqui é o Berit Rabetarim, aliança por meio das partes divididas. Era uma aliança tradicionalmente feita, João, como um juramento. Todos os povos da terra daquele período conheciam, João, que quando alguém fazia um pacto com alguém, você pegava um animal, você imolava o animal, e as 2 pessoas do pacto passavam pelo meio do animal. Uma forma de dizer, João, que tal qual aquele animal foi dividido ao meio, o que quebrar o pacto também será morto, como aquele animal. Berit, aliança. Bet, rabetarim, aliança das partes divididas, rachadas, cortadas, separadas. Observou que as aves não foram imoladas. E Yeshua, o Messias, anuncia que essas aves, o vinho novo, João, será imolado no futuro quando nós tomarmos a 4ª taça. Essa foi a cadência do Seder ontem, né, João, que nós procuramos fazer. Abraão foi honrado em tudo. Em tudo. Quando nós damos a Abraão a honra devida dele como patriarca, por meio de Yeshua, nós estamos dando um grito, João, para mostrar, pastora, quem somos. Mesmo que Abraão não nos conheça e Israel não nos reconheça, tu, ó Eterno, és o nosso Pai. É esta aliança que Abraão dá, porque no capítulo 12 havia sido dito: seriam benditas todas as famílias da terra. Ele não fecha. Então os que nos dizem que nós não temos autoridade de celebrar Pêssah, Abraão está dizendo que nós temos. Os que dizem que nós celebramos como cristãos, Yeshua está dizendo: eles não são cristãos, eles são os meus discípulos. Isso para mim é a maior dádiva, ser reconhecido como discípulo do Mashiach. Ninguém, quando se reconhece como discípulo do Mashiach, vai ficar preocupado em ser reconhecido como rabino, com todo respeito aos rabinos, como Rosh, com todo respeito aos Roshs, com os Rebes, os Reves e por aí vai as derivações, porque fica tudo muito pequeno. E acima de tudo, quando nós pegamos o capítulo 15 do livro de João, naquela continuidade, pastora, João vai narrar Yeshua dizendo assim: eu sou a videira e vós sois os meus ramos, os meus discípulos que nascem de mim. Se vocês forem olhando lá para baixo, vai ter um momento, abre lá em João, eu não vou deixar de ler João não, nós vamos passear pela palavra aqui um pouquinho, o que não der eu continuo à tarde, não tem problema. Ele vai dizer assim, ó, no capítulo 15, versículo 1 de João: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta, e todo ramo que produz fruto, ele o poda,
para que produza mais frutos ainda. Então, ser ramo de Yeshua é um ramo podado, não é um ramo acomodado. Ele é um ramo que se permite ser podado, tratado, aperfeiçoado. Aí ele diz: vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho dado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem em mim nada podeis fazer. Pula lá agora no verso 12. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele clama a unidade entre os discípulos e entre aqueles a quem os discípulos levariam a palavra. Mas observa aqui agora: ninguém tem mais amor, tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Olha a terminologia que Yeshua usa aqui. Vós sois meus amigos, ou seja, quem é ramo da videira é tido pelo Mashiach como um amigo. Olha só o que ele fala: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Existe uma condicionante para ser amigo de Yeshua. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes tenho-vos chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Você sabe quem foi chamado por Adonai também de amigo? Abraão. Se nós formos olhar, Tiago no capítulo 2, versículo 23 diz: Abraão creu, isso lhe foi imputado com justiça, e ele foi tido por amigo de Adonai. Se vocês olharem em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 7, vai fazer a mesma referência que Tiago. Provavelmente Tiago se baseou no livro das Crônicas para dizer: Abraão, o amigo de Adonai. A gente sai de uma condição, Leomar, que ser tido como amigo, pastor, é o maior privilégio dos privilégios. Quem é você? Eu sou amigo de Adonai. Eu sou amigo do noivo. Nós não temos honra maior na vida do que descermos à sepultura dizendo: combati o bom combate, guardei a fé. A fé que veio do amigo Abraão. Por isso que não tem como escapar de Abraão. Abraão é especial demais para Adonai. Ele é um indivíduo, pastor, pensado no meio de uma humanidade inteira, com um coração singular em meio à humanidade. Rita está pedindo para ver o 16. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. É o intermediário. Nós somos amigo do Filho do Pai. Nós somos amigos do Pai. Essa expressão pode parecer algo muito simplório, ser tido como amigo. Mas ser amigo de Abraão, ser amigo de Adonai, ser amigo de Yeshua, mostra uma intimidade que ela só extrapola quando você é tido como filho de Adonai. Mas você vai ver o próprio Abraão dizendo que criou filhos e filhas. É uma intimidade para fazer parte da casa de Adonai, do povo que Adonai criou quando ele separou Abraão no meio de todos os homens sobre a face da terra. E quando nós estamos ali no Seder, primeira taça, segunda taça, terceira taça, Abraão esperou as aves serem sacrificadas. Ele não sacrificou as aves. Os comentaristas rabinos, muito seriamente, eles dizem, dão um testemunho sobre esse capítulo 15 de Gênesis que nós lemos, que dizem que muita gente pergunta assim: por que Abraão caiu num sono? Os rabis dizem, pastor, que provavelmente Adonai se apresentou fisicamente naquele pacto. Abraão não teria condições de se manter vivo vendo a presença do próprio Adonai, pastora, cruzando aqueles animais. Então ele entorpece a mente de Abraão, para que Abraão tenha um vislumbrar, como Moisés teve ali na fenda da rocha, que ele viu as costas de Adonai passando.
Homem nenhum teria condição de estar de pé vendo Adonai presente. Adonai, numa manifestação singular diante de um homem, ele faz o pacto com Abraão. E aí, João, nós estávamos ali ontem celebrando Pessa. E aí o Leomar hoje inicia o dia, pastora, dizendo assim: Hag Hamatzot Sameach, feliz festa dos pães asmos. Pessa passou. É muito rápido. Ser arrancado de uma vida do pecado para uma vida onde nós temos a oportunidade de sermos santificados para estarmos diante da presença, na intimidade de Adonai, é um salto. Mas este salto sozinho, ele vem acompanhado, ele não pode ser feito sozinho. Porque se nós olharmos por si só, pastora, bastava nós tomarmos a consciência do pecado e abandonarmos o pecado. Não é isso que Páscoa fala para nós? Mas se eu tomo esta consciência e não faço uma manutenção deste processo, eu fico parado em Pessa. E Pessa, ela é sucedida de 7 dias de pães asmos ao segundo dia dos pães asmos. Ou seja, hoje ao pôr do sol, nós já começamos a contagem do Sefirat HaOmer, para que nós contemos 7 semanas completas, para que no 50º dia celebremos Shavuot. Porque em Shavuot, tomando noção, conhecimento e absorvendo a Torá dada no Monte Sinai, nós temos condição, pastora, de nos mantermos fora do Egito. Porque senão nós vamos ter aquela velha vida, Leomar. Eu saio do Egito, eu volto para o Egito. Eu saio do Egito, eu volto do Egito. Isso, na minha forma de ver, significa: você nunca saiu do Egito. A grande questão que envolve a celebração de Páscoa é que Páscoa, ela traz para nós 2 momentos no mesmo momento. Existe um mandamento contido em Êxodo capítulo 12, celebrado ali ontem, que nós temos para nós como em alto valor, que é contar a história de Pessa, comer as ervas amargas, comer o pão sem fermento, comer o carneiro e trazermos à nossa memória um período onde nós não tínhamos Torá, nós éramos reféns de falsas doutrinas, nós éramos reféns de um pecado, de uma ignorância quanto à palavra de Adonai, que hoje nós não temos mais. Só que, a partir do momento que nós olhamos o estabelecimento da classe sacerdotal no primeiro ano de saída do Egito, os levitas são separados. Lembra que ontem tinham 3 matzot empilhadas, o sacerdote, o Levi e Israel? Quando há essa separação, Adonai transforma os festivais em sacrifícios permanentes para a manutenção desta vida que nós conquistamos quando abandonamos o Egito. Então, peraí, Leonardo. Tem 2 coisas a serem celebradas em Páscoa? Sim. Se nós olharmos o Êxodo capítulo 12, toda vez que ele for tratar, João, do nome sacrifício pascal, cordeiro pascal, ou em outras traduções, o desfaltador pascal, né, como alguns gostam de dizer, vocês vão ver que a palavra hebraica escrita ali naquele momento não é a palavra hebraica usada, pastor, a partir do momento que os levitas e os sacerdotes são instituídos. Ali, João, era um povo no Egito, que ia celebrar um Pessa nas suas casas, impedidos de sair enquanto o anjo da morte não completasse a sua função e Adonai passasse matando os primogênitos. Não tinha um sacerdócio instituído. A ordem era imolar o cordeiro de Pessa, assar o cordeiro e comer com pães asmos e ervas amargas. Quando nós vemos isso aqui, este sacrifício ele tem como referência natural o nome Zebá. Zebá, no hebraico, ele significa o seguinte: é um ato de imolar um animal sem um alto padrão de santidade e ritual dos participantes. É uma espécie de ato comemorativo ordenado por Elohim. Não era, de fato, um sacrifício dentro dos termos sacerdotais, quando analisado dentro do significado do termo sacrifício.
inclusive pela ausência da presença do sacerdote. Então, Ulisses, é o cordeiro que nós somos convidados, Léo, a comer em casa essa semana. Um pedacinho de cordeiro, nós levamos para casa, comemos em família, dentro da intimidade dos nossos lares, nós estamos realizando este sacrifício chamado Zeba. Só que quando Israel é instituído como nação, recebe ali, através do Monte Sinai, a Torá, e os levitas são instituídos ali. Nós estamos estudando o livro de Vaikra, é o livro do sacerdote, o livro do levita. Ele ali, já em Números capítulo 28, e em Deuteronômio capítulo 16, João, a terminologia muda. Adonai traz um outro peso para a celebração de Páscoa. Ele não anula a anterior, mas ele soma, João, um momento formal, um momento sacrificial dentro dos termos e padrões de santidade da Torá. Porque ele vai começar a usar, João, tanto em Números 28, quanto em Deuteronômio 16, a expressão Corban. O Corban já traz um peso no seu significado, que se nós precisarmos guardar um peso, é o seguinte: sacrifício realizado por meio de um sacerdote no altar que Adonai estabeleceu em Jerusalém. Aí que pega. Como ele começa a trazer, pastora, como uma celebração onde nós temos que nos unir, temos que abandonar os nossos lares e subir como um só povo a um mesmo lugar para adorar um mesmo Deus, intermediado por um mesmo sumo sacerdote. Aí, Leomar, a coisa ela ganha um peso diferenciado. Ele não menospreza, João, a memória do Zebá que nós celebramos ontem. Ontem nós celebramos o Zebá e o Corban no mesmo momento. Nós trouxemos para a celebração uma memória, mas nós fizemos um sacrifício naquele momento. E vou além, anunciamos um Corban vindouro, que é aquela quarta taça que há de ser tomada, quando o Messias voltar e se entregar para nós, como João, o sacrifício que vai finalizar e estabelecer todas as coisas na era messiânica. Então, quando nós estamos diante dessas definições, eu vou definir Corban para vocês. Você quer falar, Leomar? Pode falar, por favor. Vocês me fez lembrar Esdras trabalhando ali por retorno. Ele no capítulo 6, ele fala bem assim, que os sacerdotes, os levitas, tinham se purificado como se fosse um só homem. Unidade. E todos estavam limpos, segundo a palavra. Amém. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os exilados e para os seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. É o protocolo dos levíticos. É o protocolo levítico. Já ele restaurando, já existia aqui. Foi estabelecido o Monte Sinai para nós. No verso 21 ele diz: assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do exílio. Está vendo o retorno? Com todos os que, ajudando-se a eles, se haviam apartado da imundícia das nações da terra para buscar ao eterno Elohim de Israel, para buscar o princípio de todas as coisas lá com Abraão, como você começou o estudo. Amém. E o interessante é que a própria definição da palavra, pastora, nos conduz a esse entendimento. Por isso que ontem nós cantávamos: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Porque não tem segredo para nós que não esteja na própria palavra de Adonai. O Eterno revela dentro da palavra dele para nós. Quando você vê a definição de Corban, olha só o que é Corban no hebraico. O Corban era aquele animal que o sacerdote levava nos braços, subia a rampa e entregava no altar de sacrifício do holocausto, no átrio da casa de Elohim. Então ali o animal era queimado. Esse animal, João, se eu fosse fazer a oferta, o sacerdote me abordava na entrada da tenda, eu botava as mãos sobre a cabeça do animal, confessava os meus pecados, e aquele animal era um símbolo de um carregador de pecados que morria no meu lugar para que eu continuasse vivo. Esse era o Corban. O Corban também ele é chamado de Olá, que é aquele animal que é levado numa elevação, porque quando nós olhamos a estrutura do tabernáculo, o altar ficava num local alto, então o animal ele era elevado até o altar. Então era o Olá ou o Corban de Páscoa, que era entregue como um sacrifício regular. E é muito interessante que quando nós vemos isso, a definição de Corban diz o seguinte: ele obedece
todos os protocolos e rituais sacrificiais conduzidos pelo sacerdote em exercício. Quem era o sacerdote em exercício ontem, naquele momento? Yeshua HaMashiach. Não foi? Nós não estávamos lendo o que ele fez em Lucas, e ele nos foi nos ensinando a celebrar a Páscoa. Então, conforme o rito do sacerdote vigente, Yeshua, nós temos que seguir, obrigando a santificação dele e do povo para oferecê-lo e comê-lo diante de Adonai. Então traz um padrão de santidade junto ao ato de imolar e sacrificar o animal. A palavra corban, ela é usada no sentido, pastora, de aproximação. Olha só isso. E na maioria das vezes associado com o caráter íntimo entre as partes. Eu só me aproximo de quem eu quero ter intimidade. Lembra Abraão, íntimo amigo de Adonai? O uso técnico dessa palavra ganha força na sua expressão de serviço público. Por isso que nós estávamos ali com a casa aberta, para que todos da cidade pudessem se achegar e celebrar. Então, o serviço sacerdotal, ele não pode ser mesquinho. Ele tem que ser para todos. Ele é dado como dádiva. Está aqui, ó. Outra palavra que é sinônimo de corban é dádiva no hebraico. Tá? O uso técnico dessa palavra ganha força na sua expressão de serviço público, dedicado ao Criador, onde cada passo do ofertante rumo ao altar de sacrifício é o símbolo da aproximação dele da presença de Adonai. Então, quando nós ali, João, estamos simbolicamente elevando as taças, nos recordando dos 4 sacrifícios instituídos a Abraão, cada taça nos aproxima por meio de Yeshua do Criador. Por isso, Ulisses, que não dá para a gente ainda considerar a 4ª taça pronta para ser bebida, porque aquele que enche ela para nós, que vai definitivamente nos colocar junto ao Pai, ainda não encheu ela. Ele disse: deste cálice não bebereis mais, até que o reino de meu Pai seja estabelecido. Este momento de aguardar vai exigir de nós a palavra fé, que vem de Abraão, que vem de Isaac e que vem de Jacó. A gente roda, pastora, e não sai da questão básica, do princípio da nossa vida, que a nossa fé vem do pai Abraão, do pai Isaac e do pai Jacó. Altamente revelada para nós por meio da pessoa de Yeshua, que honrou o pai Abraão, o pai Isaac e o pai Jacó. É muito interessante quando nós vemos essa relação. Ao oferecer um sacrifício diante de Adonai, na verdade, o ofertante, presta atenção nisso, ele realiza um auto-sacrifício, onde, simbolicamente, por trás do animal sem defeitos que nós levamos diante de Adonai, traduz-se o desejo moral de encontrar-se com Adonai por meio da santificação, ou seja, uma ausência permanente da condição pecaminosa que temos. O que vinha escrito na cabeça do sacerdote, na mitra? Santidade ao Eterno. O livro de Levítico diz: sede santos, porque eu, o Eterno, sou santo. Então, se eu saio do Egito trazendo todas as impurezas do Egito comigo, como é que eu quero me manter somente, pastora, lembrando que eu saí do Egito? Só um memorial. Eu preciso me santificar por 7 dias em pães asmos da malícia, da maldade, da mentira, da corrupção que Paulo lá em 1 Coríntios canta para nós, para que eu possa, Leomar, dizer assim: eu saí, mas eu preciso me manter. Até quando? Até a entrega da Torá, até Shavuot. Leonardo, mas pães asmos são só 7 dias. Sim, pães asmos são 7 dias. Mas tempo suficiente para nós nos santificarmos e aprendermos a definição de fé. Por quê? Porque o Sefirat HaOmer, nós vamos ter oportunidade de estudar isso. Ele tem a mesma medida de efa do maná que caía do céu. O povo de Israel caminhou 40 anos vendo o pão cair dos céus sem furar nenhuma vez. Não foi isso, pastor? Diz a Bíblia que não faltou pão um só dia. E eu creio que não faltou pão um só dia. Mas quando Josué atravessa o Jordão,
que ele celebra a Páscoa em meio ao primeiro dia de Pães Asmos, pastora, no dia seguinte, no segundo dia de Pães Asmos, que é a contagem do Sefirat HaOmer, o maná para de cair. Uai! Josué, vocês agora habitam numa terra que mana leite e mel, e a exigência para sobreviver nela é fé. Porque o patriarca Abraão comprou ela por meio da fé. Lembra que a gente estudou que Abraão praticamente faliu financeiramente para adquirir a sepultura de Sara, Kiriat Arba, a sepultura dos 4 ali, onde ele enterra os patriarcas todos ali, com exceção de Raquel. Quando nós enxergamos Pessa se conectando com Pães Asmos e chegando até Shavuot, nós não temos descanso. E o melhor de tudo, tá? Quando nós celebramos a Páscoa, Leomar, caindo em Shabat, nós temos condição de contar 7 Shabatot certinhos até Shavuot. Porque esse ano, Shavuot, ele vai cair num dia que todo mundo vai estar aqui. Nós vamos encerrar Shabat e celebrar Shavuot. Ou seja, os 49 dias de contagem, pastor, encerra num Shabat. E nós estamos diante de Adonai em assembleia recebendo as tábuas. Gente, isso é uma graça da parte de Adonai que nós não somos merecedores. Nós não fizemos nada por isso. E Ele nos deu pelo custo de vida de Yeshua HaMashiach. Quando nós olhamos essa questão sacrificial, eu achei um comentário importante, pastor, esse foi de um teólogo. Mas eu vou dar valor ao comentário do teólogo, não é o fato dele ser teólogo, que a gente tem muito o teólogo, quando ele está na presença de Adonai, ele conhece a palavra de Adonai, ele fala por meio de Adonai. E esse teólogo, pastor, ele falou uma frase que eu achei muito interessante. Ele disse assim: os sentimentos que motivam a entrega do Corban são 2, o amor e a adesão. Para você entregar um sacrifício perfeito a Adonai, você precisa primeiro amar Adonai e aderir a Ele, a fé. Sem isso, não tem sacrifício. Se não tem sacrifício, Leomar, não tem manutenção de vida depois que nós saímos do Egito. Se nós não conseguimos nos manter, João, nós não vamos chegar ao 50º dia para receber as tábuas diante de Adonai. É uma coisa, pastor, que garra na outra, assim, ó, e exige. Eu não tenho como, João, furar os 7 dias de Pães Asmos e contar o Sefirat HaOmer. Aí a gente entra em problemas seríssimos. E eu vou chegar lá já, porque eu já estou encerrando. Mas uma coisa que me fez, pastora, entender uma questão do Seder ontem, foi que quando eu entendi que Corban é aproximar-se de Adonai, eu queria que vocês fossem lá em Jeremias. Os profetas, eles por características, entre aspas, são confusos no que falam. Porque na verdade confusos somos nós que não entendemos o linguajar de Adonai por meio da boca dos profetas. É um linguajar específico. Mas observa uma questão aqui, pastor. Ele está falando aqui, na minha Bíblia está assim, capítulo 30 de Jeremias, a restauração de Israel, o retorno de Israel. Mas eu observei uma coisa aqui que me fez voltar para dentro do Seder de novo, João. Dá uma olhada aqui no que ele vai falar no verso 18. Ele vai falar que Israel estava em exílio. No Seder a gente celebra que Israel estava no exílio egípcio, certo? Observa aqui então. Assim diz Jeremias 30, 18. Assim diz o Eterno: acabarei o exílio das tendas de Jacó. Olha só. Apiedar-me-ei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre suas ruínas e o palácio permanecerá no seu devido lugar. Nós não estamos dizendo que o Mashiach vai voltar para estabelecer em Jerusalém a casa de Adonai e nós poderemos tomar a 4ª taça com ele quando ele estabelecer todas as coisas que cabem a ele fazer. Não é isso que nós estamos aprendendo? Olha o verso 19. Deles sairá louvor e a voz de júbilo. Multiplicá-los-ei e não serão diminuídos. Glorificá-lo-eis e não serão apoucados. Seus filhos serão como na antiguidade,
E a sua congregação será confirmada perante o meu rosto, a minha face. Punirei a todos os seus opressores. Agora observe esses 2 versos. O seu príncipe, o seu cabeça, tem traduções que diz, o seu líder, procederá deles assim, do meio deles. Lembra do Aficomã escondido em meio à festa? O seu governador sairá do meio deles. Então Yeshua, ele é um hebreu que veio do meio da casa de Israel e ele vai retornar no meio da casa de Israel. Eu o farei, olha a palavra, pastora, aproximar. E ele se chegará a mim, pois quem é aquele que se obstinará em se chegar a mim, diz o Eterno? Ele está dizendo o seguinte, que quando o Messias vier para valer, para resolver todas as questões em aberto, ele vai procurar sobre a face da terra um que tenha condição de aproximar-se de Adonai. E só ele, João, vai ter condição de aproximar-se de Adonai. Porque ele vem como o cordeiro da 4ª taça, como um sacrifício para a humanidade para definir toda a questão. Ele encerra tudo. Nele conflui todas as coisas. Mas aí olha a herança de nós reconhecermos ele como aquele, pastora, que nos aproxima de Adonai. Olha o verso 22. Ser-me-eis por povo e vos serei por Elohim. Vocês lembram que a 4ª taça tem essa frase encerrando? Esta frase aqui do verso 22 é a mesma frase do Êxodo capítulo 6, verso 7, que simboliza a 4ª taça, que diz, e vós vos serão para mim por povo separado. Então, Leomar, os próprios profetas no Taná já estavam anunciando que em meio à Páscoa, a libertação do exílio, quem se ergue é o Cordeiro para nos aproximar de Adonai. Nós estamos em linha com a casa de Israel por meio de Abraão, de Isaac e de Jacó, do rei Davi, dos seus profetas e do seu enviado Yeshua HaMashiach. Porque muita gente pode estar pensando assim, mas gente, nós quebramos uma premissa da festa, uma tradição de se tomar a 4ª taça. Sim, o Mashiach está dizendo que ele ainda vem para tomar a 4ª taça, a não ser que nós não o reconheçamos como Messias de Israel, nós o coloquemos de lado e nós venhamos a nos esconder, pastora, numa fé que não é a fé de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque se teve uma coisa que Abraão viu, foi um cordeiro. Quando ele vai imolar Isaac, antes dele imolar Isaac, o que salva Isaac é um cordeiro. E ele diz assim, antes de ver o cordeiro, filho, fique tranquilo, porque Adonai vai preparar um cordeiro. Ele proverá. E ele proveu um cordeiro. Vocês querem dizer que ele não viu Yeshua? Vocês lembram do terceiro animal do sacrifício de Abraão? Era um carneiro? Abraão é assim com Adonai. Adonai não ocultou nada a Abraão. Nada, nada, nada. Agora vocês sabem, para encerrar, aonde foi que eu aprendi essa questão? Essa parte de Jeremias capítulo 30, pastora, nos dá autoridade para a quebra do Levi, a segunda matizá, na hora do Seder. Porque quando ele quebra o Levi, ele vem dizendo que Yeshua HaMashiach, pela ordem sacerdotal de Melquisedeque, aquele que apareceu lá para Abraão no capítulo 14 de Gênesis, o Salmo 110, diz que ele é sacerdote eterno pela ordem de Melquisedeque. Porque do meio da casa de Israel, do meio daqueles que ministram o sacerdote, virá um que não é da ordem tradicional, mas que vai quebrar o Levi ao meio e vai se reerguer em meio à casa de Israel. Observa que quando a gente quebra o Levi volta para o meio das duas matzot. Ele não fica excluído. E ele toma a honra de pão abençoado com sal e nós comemos. Ele é consagrado de Adonai. Então o ato de quebrar o Levi e trazer Yeshua no meio da celebração não tira a honra de Levi em nada, nada, nada. Só que se ergue no meio deles um que é maior do que todos. Simples assim. De uma ordem que não é humana.
a genealogia dele, quando nasce na forma de homem, ele vem na forma da tribo de Judá. Mas a sua excelência sacerdotal, ela é divina pela ordem de Melquisedeque. Malquisedeque, o meu rei justo. Esse caráter de Yeshua, essa questão de se sustentar depois da Páscoa, foi algo que eu aprendi na Parashat Tazria nesse ano. Porque eu tive a experiência, eu e minha esposa tivemos uma experiência esse ano, de que nós tivemos talvez a maior alegria como casal, quando nós recebemos a notícia que Laila estava grávida. Só que dias depois, a concepção se foi. E quando eu procurei Adonai, porque eu estava muito triste, ele disse assim para mim: existe uma pequena diferença entre criar a vida e sustentar a vida. A criação da vida vem em Pessa, quando ele nos arranca de uma condenação impiedosa da morte por meio do pecado. Mas a manutenção dela vem por meio da santificação que nós temos obrigação de manter para que a vida continue. E ele me entrega o Salmo 16 para orar. Põe o eterno sempre junto a mim. É o salmo do que confessa que ainda tem um ídolo dentro de você, mas que precisa deixar o ídolo para que a vida continue. Para que ela tenha linearidade e ela chegue até o fim junto com Adonai. Quando vocês veem muita gente questionando quando nasce um menino ou nasce uma menina, o Levítico no capítulo 12, é 12, né? Tazria 12. Ele diz que a mulher se aparta da casa 40 dias quando nasce um homem, e ela se aparta da casa 80 dias quando nasce a mulher. E que durante uma semana é o período de quê dela? De purificação. O que significa Tazria? Conceber. Ali gera vida. Mas a manutenção da vida vem pelo sacrifício de purificação da mulher por ela e pela criança. Porque se nós olharmos à luz da palavra de Adonai, a criança precisa clamar de dentro do ventre para se manter viva. Que é isso, Leonardo? Ela ainda não pode sacrificar por ela, aí a mãe faz no lugar dela. Mas o clamor vem. Eu vou dizer para vocês onde que tem isso escrito. Os salmistas e os inúmeros, Leomar, mestres da palavra de Adonai, eu vou separar aqui uma leitura só para poder fazer. O Salmo 51, Davi no verso 5 diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. A concepção em meio ao pecado não isenta a vida gerada de ser expiada. Quando nós estamos diante de uma celebração como Pessa, nós temos por obrigação entender que a concepção vem no arrancar, mas que a manutenção vem em pães asmos. Mas presta atenção no detalhe. Jeremias 1 diz assim, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te santifiquei. Olha só, hein? No ventre da mãe, ele já era tido como santo por Adonai. As nações te dei por profeta. Então, a vida que é concebida, ela precisa ser santificada desde o momento da gestação. Quando ela nasce, a mãe precisa pagar o preço de 7 dias de purificação. E você sabe o que significa os 33 dias do menino e os 66 dias da menina? O sacrifício. Porque ao 8º dia, o menino ele é circuncidado, pastor. Ele é entregue como um corbã diante de Adonai. Quando a menina finaliza os seus 66 dias, que ela já pode ser introduzida junto com a mãe na casa. Se vocês analisarem ao pé da letra, eu não sou estudioso de cabala, de nada disso, mas 66 mais 33, 66 da menina, mais 33 do menino dá quanto? 99.
Você divide isso por 2, porque nós estamos falando de 2 indivíduos, vai dar quantos dias? 49 dias e meio. Quantos dias de Sefrat HaOmer a gente vai contando, pastora, para prestar um sacrifício para entregar a Adonai? Tudo na palavra de Adonai existe uma cadência sacrificial que nos leva a entender que a manutenção da vida vem por meio de sacrifício. Você não vai ver a palavra de Adonai em momento algum te isentando de sacrificar e te dando condições de manter a vida dessa forma. Você sabe por que eu posso dizer isso com segurança para vocês? Porque no capítulo 9 do Levítico, Parashá Shemini, quando os levitas vão iniciar o ritual sacrificial dos levitas, dos sacerdotes, quantos sacrifícios são descritos ali? O holocausto, a oferta de cereais, a oferta pacífica e a oferta pelo pecado. 4 taças, 4 animais para Abraão, 4 rituais sacrificiais prescritos pelo Levítico, para que nós mantenhamos o curso da nossa vida diante de Adonai. Sem isso não há vida. O sacrifício estabelecido por Adonai é o meio criado para que nós tenhamos vida. Leonardo, nós temos que voltar a matar animal para poder ter vida com Adonai? Não. Nós somos o animal. Lembra da autoconfissão que o ofertante faz sobre a cabeça do animal? É a nossa boca abrindo, é o nosso coração confessando no Arvit, no Shaharit, no Shabat, na lua nova e nas festas as nossas iniquidades. Isso diante de Adonai é manter o sacrifício vivo. Existe uma ordem, existe uma condução, mas se resume a um coração inclinado a confessar pecados. Salmo capítulo 50. Olha lá depois o Salmo 50, ele vai dizer, não te repreendo pelos teus sacrifícios. E aí ele vai dizer, traga para mim sacrifícios de arrependimento, de louvor a Adonai. Então hoje está mais fácil do que antes, pastora. Porque antes tinha que subir com o cabritinho, tinha que subir com a ovelha, o animal era inspecionado. Hoje nós estamos nus diante de Adonai, com a nossa vida dizendo assim, ó, pequei nisso, pequei naquilo, me corrige nisso, me corrige naquilo, me perdoa pelo que eu pequei, que eu não sei que pequei. Isso é a vida sacrificial como manutenção da vida diante de Adonai. Então hoje é Hag Hamatzot Sameah, feliz festa de pães asmos. Nós já saímos de Pessa, fomos arrancados, agora temos que nos purificar. Este é o símbolo da retirada do fermento das casas que é anunciado antes de Pessa. À tarde nós voltamos para estudar um pouquinho sobre os pães asmos, mas que o Eterno nos agracie, os convidados da casa, os nossos amigos, visitantes, tem um almoço que é servido gratuitamente na casa, desçam, alimentem-se conosco, a casa agradece muito a presença de vocês nesse Shabat. Tem mais algum recado, Ulisses, pastora, para dar alguma coisa? Vamos ficar de pé para nós encerrarmos. Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach, nós queremos te louvar, queremos te agradecer por esta manhã de Shabat, por este primeiro dia de pães asmos, por Pessa, Pai, que celebramos de forma atemporal ao pôr do sol do 14º dia de Nisan. Pai, sustenta-nos na Tua presença. Nós fomos arrancados, mas precisamos nos manter na Tua presença, Adonai, para que nós possamos dar continuidade ao que o Eterno fez conosco por meio da mão forte e do braço estendido que nos arrancou do pecado. Abençoa a mesa que comeremos agora. Obrigado pela presença dos nossos amigos, dos nossos visitantes, dos nossos convidados. Pai, faz deles um conosco nesta mesa, para que nós possamos ofertar diante de Ti uma oferta de gratidão na Tua presença, pela vida que há em nós. Nos abençoe e nos guarda ao longo de todo este Shabat. É o que te pedimos em nome de Yeshua Messias. Amém. Yevarei Adonai verishmereha. Yaeha Adonai panaveleha viruneca. Issa Adonai panaveleha. Veasem leha shalom. Bishem Yeshua HaMashiach. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto, nos dê a paz, em nome de Yeshua Messias. Amém. Shabbat Shalom.